As pessoas com deficiência no Brasil representam quase 25% da população, totalizando mais de 45 milhões de pessoas, de acordo com o censo de 2010. E o cenário brasileiro vai de omissão à exclusão. Como que o sistema de justiça tem se preparado para atender a esse segmento? Qual que é a realidade dentro do próprio judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Raquel Agrelli Melo, que é titular da 6ª Vara Civil da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, a quase 500 quilômetros da capital mineira. Ela também é integrante, coordenadora da Coordenadoria de Proteção e Apoio à Pessoa com Deficiência da AMAGES. Doutora Raquel, obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Olá, também fico muito feliz de poder estar participando com vocês. Agradeço muito a oportunidade. Muito bem. Bom, e a você que está nos acompanhando, por favor, inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutora Raquel, pessoas com deficiência sempre integraram a sociedade, mas nós estamos aí em pleno século XXI e ainda elas sofrem de exclusão e de omissão por falta de políticas apropriadas, adequadas. Isso é uma violação dos direitos humanos? Sim, na verdade, a luta pelos direitos das pessoas com deficiência, ela é bem recente, né? Na sociedade mundial em geral e no Brasil ainda mais ainda. Fala-se muito, né, no preconceito contra preconceito racial, no racismo, fala-se muito no preconceito contra os homossexuais, a homofobia, mas o capacitismo, por exemplo, que é o preconceito contra as pessoas com deficiência, veio ser instituída essa nomenclatura recentemente, né? E muito pouco se falava sobre isso, porque nós temos uma história de esconder as pessoas com deficiência. Durante muito tempo não se falava nelas, não se viam elas nos espaços públicos. Nós, na minha geração, por exemplo, nós não convivemos com pessoas com deficiência nas escolas, não convivemos com pessoas com deficiência nos espaços públicos, nos parques, nas praças, nos cinemas. Então, justamente por esse fato dessas pessoas terem ficado durante muitos e muitos anos escondidas, digamos assim, né, sem ter acesso a tudo que a população em geral tinha acesso, isso gerou um déficit nos seus direitos, no exercício dos seus direitos, e é algo que ocorreu durante muitos e muitos anos. Então, agora nós estamos tentando correr atrás para que os direitos dessas pessoas sejam garantidos e para que elas ocupem os mesmos espaços que nós ocupamos, usufruindo dos mesmos direitos, conseguindo alcançar os mesmos objetivos, né? E tendo as suas vontades, os seus desejos e a sua independência respeitada. Ou seja, não se pode tratar a pessoa deficiente como uma inválida, né? Na verdade, tem seus direitos garantidos, constitucionais, igual a todo mundo, né? Exatamente. Na verdade, durante muito tempo, se considerou que a pessoa, por não seguir um padrão, né? Porque, na verdade, a pessoa com deficiência é uma pessoa como nós, todos somos diferentes, né? Hoje a gente fomenta a cultura da diversidade. Todos somos diversos. A pessoa com deficiência é uma pessoa que tem as suas peculiaridades, as suas características próprias e precisa ser respeitada com todas elas. Então, é muito fácil a gente entender dessa forma quando a gente coloca nesse sentido de que não há régua, não há padrão de normalidade. Cada um tem as suas características, as suas peculiaridades e a sociedade, ela deve ser uma sociedade à qual todos pertençam. Ou seja, uma sociedade que é capaz de abarcar cada pessoa com as suas particularidades. Se os espaços públicos são espaços que não comportam todas as pessoas, o problema não é da pessoa com deficiência. O problema é da sociedade que é deficiente. É a sociedade que é deficiente e não tem condições de abarcar as necessidades particulares de cada um. E durante muito tempo também considerou-se que a pessoa, por ela não se enquadrar no padrão, ou seja, ou não anda, ou não fala, ou não expressa como as outras pessoas, em geral, como o padrão de normalidade que se espera, essa pessoa não teria também vontade própria, não teria autonomia para decidir o que é melhor para si. Né? Então, por isso que hoje o movimento das pessoas com deficiência ele diz muito, nada sobre nós sem nós, as pessoas com deficiência que devem
expressar os seus desejos, o que as aflige, o que tem que ser melhor para elas, e a dar voz às pessoas com deficiência e ouvi-las e entender quais são as suas demandas, isso é essencial para que a gente possa construir uma sociedade mais solidária e uma sociedade à qual todos pertencem. Doutora Raquel, vai ficar bem claro, esse termo, esse conceito de pessoas com deficiência, qual que é o alcance dele? Quem pode ser caracterizado como tal? A legislação da pessoa com deficiência, que é a Lei 13.146. A legislação da pessoa com deficiência ela é bem clara e, recentemente, muitas outras situações peculiares, como o autismo, têm sido incluído, né, na legislação. Considera-se no artigo 2º da lei, pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. É interessante esse conceito, porque ele deixa bem claro que a deficiência ela é entendida como uma limitação em interação com uma ou mais barreiras. Ou seja, isso é interessante porque a gente vê que essa limitação, ela diz mais a respeito dos obstáculos sociais do que da própria pessoa. Porque talvez eu tenha uma limitação que, se a sociedade não me oferecesse obstáculos, essa limitação ela poderia passar tranquilamente, ela não me causaria nenhum problema. Mas é justamente a própria lei define dessa forma, que eu acho fantástico, que essa limitação de natureza sensorial, de natureza física, de natureza mental, essa limitação, ela gera um obstáculo à medida em que ela encontra na sociedade barreiras para que a pessoa possa exercer os seus direitos. Pessoa com deficiência abrange todos os tipos de limitações, né? Os cadeirantes são pessoas com deficiência, os autistas são pessoas com deficiência, pessoas que têm déficit cognitivo intelectual são pessoas com deficiência. E inúmeras outras, né? Pessoas que têm deficiência visual, deficiência auditiva, abarca todas essas pessoas que, em razão de algumas limitações, encontram barreiras na sociedade para o exercício dos seus direitos. O caso de pessoas com doenças graves também pode ser caracterizado como deficiência? As doenças graves vai depender de quais as limitações que as doenças graves impõem às pessoas em geral. É claro que há doenças graves que, por si sós, embora não consideradas deficiências, elas geram deficiências, elas geram essas limitações. Então, muitas pessoas, em decorrência de doenças graves, principalmente síndromes raras, elas possuem deficiências. Uhum. Como a senhora reafirmou muito bem, é uma questão de direitos humanos. O que falta para avançar no reconhecimento desses direitos? Eu reputo como a principal questão no âmbito da luta pelos direitos das pessoas com deficiência a conscientização. Porque, em verdade, nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente capacitista. Embora as pessoas digam que não, o capacitismo ele está presente e arraigado em todas as situações da vida cotidiana. Nas calçadas que nós andamos e que a gente pensa, é impossível uma pessoa com cadeira de rodas andar numa calçada como essa. Quando nós chegamos num local público em que haverá um evento ou uma festividade, com aquela série de escadas, aquela dificuldade, você pensa, uma pessoa cadeirante ela não poderia estar aqui, ela não poderia usufruir desse evento. Da mesma forma, a questão da Libras, que deveria ser colocada nas escolas. As pessoas deveriam ter acesso à linguagem de Libras, para que isso fosse universal. A autodescrição, quando você vai iniciar uma fala, uma entrevista, para as pessoas com deficiência visual, para que elas tenham noção do que está sendo apregoado ali através das imagens. Então, são questões simples. Para as pessoas autistas, por exemplo, as questões sensoriais, locais extremamente barulhentos, com luzes piscando, né? Às vezes, os parques de diversões, né? Você vai levar uma criança num parque de diversão que se diz inclusivo, mas o parque está cheio de luzes piscando, de barulhos altos que não vão ser acessíveis para uma pessoa com autismo, né? Então, são questões básicas que a gente vê todos os dias na vida social, que a gente percebe que não há acessibilidade.
Isso sem falar nas escolas, em que a negativa de vagas, a despeito da legislação vigente, é reiterada para crianças com deficiência de todas as ordens e de todos os tipos, porque não existe assistente técnico para acompanhar essas crianças nas escolas, né? E querem transferir para a família esse ônus. Então, realmente esses obstáculos da sociedade, há um longo trajeto a ser percorrido para que nós tenhamos um acesso irrestrito e uma inclusão irrestrita da pessoa com deficiência. E até mesmo no mercado de trabalho, doutora Raquel, que apenas 1% das pessoas com deficiência estão empregadas. Existem empresas que querem descumprir aquela obrigatoriedade de contratar esses profissionais, descumprindo aí a lei de cotas. Existe uma lei para isso, né? Sim, mas a gente tem que ir mais além, né? Porque, na verdade, assim, se você fala a contratação de uma pessoa com deficiência, mas a empresa vai contratar uma pessoa com deficiência que não vai ter qualificação, que não vai ter condições de exercer o trabalho. Mas será? Por quê? Será que lá na base não estão sendo impedidos os direitos de educação e de capacitação profissional das pessoas com deficiência? Porque se presume que elas não têm competência. A falta de competência é presumida com as pessoas com deficiência, sendo que elas têm, grande parte delas, possuem um potencial até maior do que das pessoas neurotípicas, típicas, né, assim consideradas. Então, onde é que estão essas pessoas que não estão nos bancos das universidades? É uma minoria que acessa a universidade, porque a educação inclusiva lhes é barrada. Então, o acesso ao mercado de trabalho, ele é um consectário natural do acesso à educação, do acesso à capacitação profissional. Enquanto nós não tivermos isso bem fundamentado, enquanto nós não tivermos tirado as escolas segregadas, consideradas escolas especiais, que por muito tempo foram boas, tiveram uma parcela de acessibilidade para essas pessoas, e na verdade era o único local que as pessoas com deficiência encontravam acesso à educação. Mas hoje não, hoje se sabe que as escolas regulares têm que abarcar essas pessoas, porque a escola é para todos, não é só para os considerados típicos, né? A escola é para toda a sociedade. E a partir do momento que inclusão não for mais uma pauta, que inclusão for algo natural, que as pessoas com deficiência estiverem com acesso normal à escola e à faculdade, a capacitação profissional será um consectário natural. E nossas empresas terão pessoas com deficiência competentíssimas, capazes de realizar trabalhos que muitas pessoas típicas não conseguem. Muito bem. Doutora Raquel, eu vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco a senhora contasse para a gente como é que o sistema de justiça está se preparando para atender a esse segmento e também falar da realidade no próprio judiciário. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou pelo canal da Amages no YouTube e envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Hoje estamos discutindo a realidade das pessoas com deficiência no Brasil, num cenário que vai de omissão à exclusão. Nossa entrevistada é a juíza Raquel Agrelli Melo, titular da 6ª Vara Civil da Comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Doutora Raquel, deixei para a senhora uma questão no bloco anterior a respeito, para saber da senhora como é que o sistema de justiça tem se preparado para atender as pessoas com deficiência. Bom, atualmente, em verdade, a exclusão e a negativa de direitos das pessoas com deficiência, ele sempre acaba sendo desaguado no judiciário, né? E nós, juízes, né, como guardiões da legislação vigente, temos que corrigir essas falhas, né, essas restrições aos direitos das pessoas com deficiência, dando-lhes acesso ao que elas têm acesso, ao que a legislação lhes garante, né, que é a educação, a saúde, a moradia, ao lazer e todos os direitos, né, que estão garantidos na legislação e que, na verdade, já são direitos constitucionalmente garantidos. O que eu vejo é que, atualmente, esse tema ele tem sido mais debatido no judiciário, felizmente, tem sido muito alvo de campanhas de conscientização, tanto para instruir os juízes a respeito do tema, quanto também dentro dos próprios tribunais, para amparar juízes e servidores dos tribunais que possuam dependentes com deficiência ou que eles próprios se autodeclarem pessoas com deficiência, né? O que é importante, porque muitas vezes isso era também esquecido, como se dentro do judiciário
da estrutura do judiciário, essas pessoas também não existissem, né? E por isso que recentemente a AMB fez uma pesquisa muito interessante, um questionário, né, para se descobrir o quantitativo desses juízes que possuem pessoas com deficiência na família, que possuem como dependentes pessoas com deficiência, ou que eles próprios sejam pessoas com deficiência. Nós estamos fazendo essa pesquisa também, ainda tivemos poucas respostas dentro da AMAGES. O CNJ, em 2020, criou a Resolução 343, que regulamenta os direitos dos magistrados e servidores com deficiência no âmbito do Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2022, fez uma resolução própria com base na resolução do CNJ, a Resolução 1000 de 2022. E nós, agora, isso é novidade no âmbito da AMAGES, né, na Associação dos Magistrados Mineiros, nós temos essa coordenadoria, da qual eu sou coordenadora, e temos outros 2 integrantes, que é o Dr. Cristiano Generoso e o Dr. Marcos Bartolomeu, e a nossa intenção é justamente essa, em primeiro plano, preservar os direitos dos próprios magistrados, estendendo, se possível, aos servidores que também possuam pessoas com deficiência na família ou que eles próprios sejam pessoas com deficiência, e também trazer isso de uma forma geral, como conscientização para a população em geral, promovendo palestras, promovendo debates, fóruns, para que possam ser discutidas essas questões e ampliado o seu alcance. Nós, da coordenadoria, inclusive, fizemos um projeto de alteração na resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para ampliar os direitos nela constantes, e já foi, inclusive, entregue ao presidente do tribunal, aguardando apreciação. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais adotou as normas, né, da resolução do Conselho Nacional de Justiça. O que essas normas prevêem e que mudanças a Associação dos Magistrados Mineiros pretende fazer para torná-la, para aperfeiçoar esse tratamento dos direitos dos magistrados, servidores também que têm esse problema de deficiência na família ou com eles mesmos? Bom, a resolução falar de maneira mais genérica, para não ficar muito maçante, mas a resolução 1000 de 2022, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ela garante ao magistrado, por exemplo, o direito de cooperar numa comarca 2 vezes por semana de até 200 quilômetros de distância, em que esteja radicado, né, o seu familiar que tenha deficiência. Ele permite que o magistrado resida até 60 quilômetros da sua comarca, né, porque, em verdade, o magistrado tem a obrigação de residir na comarca em que ele está lotado, mas ele poderia residir até 60 quilômetros, desde que justificadamente, para poder dar assistência melhor ao familiar com deficiência. Ela dá o direito ao magistrado de realizar audiências por videoconferência quando necessário, para poder dar assistência também ao familiar com deficiência. E sempre, inclusive nesse caso de teletrabalho, estabelece-se também a possibilidade de teletrabalho sem acréscimo de produtividade. Então, existe realmente um plexo bem grande de direitos que foram garantidos nessa resolução. É uma resolução que observa a resolução 343 do CNJ e que garante inúmeros direitos, que é uma novidade assim, fantástica, uma vez que esses direitos não eram garantidos anteriormente. Mas a nossa coordenadoria, querendo ainda um alcance maior dessas normas, nós propusemos algumas questões específicas e pontuais, como, por exemplo, a distância, né, que de 60 quilômetros que o magistrado poderia residir fora da comarca. Nós temos uma situação em Minas Gerais que ela é muito peculiar, porque o nosso estado é gigantesco. Então, nós temos comarcas no norte de Minas, como Montalvânia, Monte Azul, Jequitinhonha, que são muito longe de centros médicos de referência. E um juiz, por exemplo, que tenha uma juíza que tenha uma criança com deficiência grave, com uma síndrome rara, com um autismo no nível de suporte 3, com alguma situação que precise de intervenções frequentes, talvez terapias 3 vezes na semana, como ele vai fazer isso numa cidade do tamanho e com a estrutura de Jequitinhonha, de Montalvânia? E em 60 quilômetros, o que ele vai achar em que ele possa morar e fazer e dar andamento ao tratamento e acompanhamento do filho, ou do pai, ou do esposo? Então, nós precisamos aumentar essa distância, né? Como e hoje, Minas é um estado continental, Minas é um estado continental, só me permite aí, bastante, de muitas dimensões, muitas cidades. Nesse caso, a tecnologia também pode ajudar por meio de videoconferência, com audiências, não? É o que eu ia falar exatamente agora, que com a pandemia nós verificamos que é plenamente possível que o trabalho ocorra sem nenhum prejuízo, inclusive até com maior produtividade, com o teletrabalho, né? As audiências podem ser realizadas todas por videoconferência sem nenhum prejuízo à sua realização.
Então, nós colocamos nessa proposta que poderia durar, a quilometragem podia ser até 300 quilômetros, desde que não houvesse nenhum prejuízo ao andamento do serviço na comarca. Perfeito. Doutora Raquel, a questão da curatela, que é um instrumento jurídico importante também para a pessoa deficiente, mas existe uma discussão, uma polêmica aí sobre o seu aperfeiçoamento para respeitar, né, os direitos e as garantias dessas pessoas com deficiência. Como é que deve ser tratado isso? Essa questão já foi alterada, a legislação, né, em relação à curatela, porque antes se falava em interdição, né, que é algo muito, digamos assim, agressivo, né, você interditar a pessoa, dizer que ela não tem condições, ela é realmente inválida, não tem condições de pensar, não tem condições de exercer a sua vontade, né, e a gente tem que ter em mente que são duas coisas diferentes, a independência e a autonomia. Uma coisa é você ter uma tetraplegia ou uma pessoa acometida, por exemplo, de esclerose lateral amiotrófica, que não consiga mexer nenhum só músculo do corpo. Ela não tem independência, ela não consegue comer, ela não consegue pegar uma roupa e vestir, mas ela tem autonomia. Ela tem condições de decidir o que é melhor para si. Ela pode não comer o feijão, mas ela pode dizer se ela quer ou não comer o feijão. Ela pode não vestir a roupa sozinha, mas ela pode escolher a roupa que ela quer vestir. Então, essa diferença de independência e autonomia ela é muito necessária para a gente entender que não se trata de interditar a pessoa, mas se trata de nomear alguém que possa auxiliá-la a tomar decisões. É por isso que hoje a gente fala em tomadas de decisão apoiada, né? Que são decisões que a pessoa vai tomar com o apoio de alguém para auxiliá-la, para dar a ela o aparato, o amparo que ela precisa na tomada dessa decisão, né? Mas não se trata, evidentemente, de interditá-la, de impedi-la de exercer a sua autonomia. É isso que nós temos que ter muito cuidado. Esse aperfeiçoamento das normas, doutora Raquel, deve seguir naturalmente aí as normas internacionais, até a legislação brasileira também. Em termos de marco legislativo, né, qual que é o avanço maior que nós temos aí de defesa das pessoas com deficiência, de positivação dos direitos delas? Na verdade, a defesa dos direitos das pessoas com deficiência está, em verdade, em tratados internacionais que tratam dos direitos humanos, vindo de fora para dentro. A própria Constituição Federal, a Carta Magna, ela traz inúmeros direitos que atinem as pessoas com deficiência. E depois nós temos a legislação da pessoa, a lei própria da pessoa com deficiência brasileira, né? Que, na verdade, falei o número aqui, é 13.146. E que especifica de forma até detalhada todos os direitos das pessoas com deficiência, que infelizmente ainda precisam muitos deles serem regulamentados porque ainda estão apenas no papel. Agora, como é que a Associação dos Magistrados Mineiros, ou até mesmo o próprio tribunal, orienta a juízes, juízes nos julgados a respeito das pessoas com deficiência? É importante a gente ter em mente que existe a independência funcional de cada magistrado, né? Então, não há uma diretriz de como é que a gente deve decidir. Concretamente, é necessário que se analise caso a caso e que se chegue a uma decisão que, à luz da legislação pertinente, à luz da Constituição Federal, à luz dos tratados internacionais que positivam os direitos humanos, a gente consiga defender a pessoa com deficiência e acessibilizar, né, todos os seus direitos, a educação, a saúde e tudo isso. Não existe uma diretriz, ou seja, porque não podemos fazer isso, né? Cada magistrado deve entender o caso concreto, de acordo com o seu entendimento, de acordo com o seu pensamento individual. Mas, evidentemente, que a conscientização, né, e é para isso que a gente trabalha tanto, né, para que as pessoas tenham consciência e escutem pessoas com deficiência, porque nós promovemos recentemente na AMAGES uma palestra da jornalista Mariana Rosa, que é uma ativista dos direitos das pessoas com deficiência, escritora também, e ela veio falar, e aí a gente entende que há lugar de fala, porque talvez a pessoa que não tem pessoa com deficiência na família, que ela própria não é com deficiência, ela não tem lugar de fala. Ela, às vezes, vai falar com base em impressões, em suposições, mas não em questões de vivência.
Então, é importante para nós, como magistrados, para a gente ter um senso maior de decisão e de razoabilidade, que a gente escute essas pessoas, que a gente dê voz a elas e que a gente também estude sobre isso, estude sobre capacitismo, estude sobre acessibilidade, estude sobre inclusão, estude sobre a história, né, das pessoas com deficiência e como elas chegaram até aqui, como essa luta chegou até aqui. E eu acho que essa conscientização para os juízes em geral, ela é essencial para que eles possam tomar decisões mais justas, mais corretas e que não respeitem apenas a lei, mas que tenham empatia e sensibilidade. Conhecer a realidade de cada um. Muito bem. Doutora Raquel, como a gente faz aqui em todas as nossas entrevistas, a gente pede aos nossos entrevistados, uma indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor tem, por favor? Eu vou indicar um livro, então, que é um livro que eu gosto muito. Ele se chama Longe da Árvore, do Andrew Solomon. O Andrew Solomon é um jornalista norte-americano e que ele passou 10 anos pesquisando sobre pais e filhos em geral, famílias, núcleos familiares. E ele faz um apanhado geral nesse livro de inúmeras histórias reais e é muito interessante. Ele é interessantíssimo, é um livro que eu acho que todos precisariam ler. Com certeza uma boa indicação. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Raquel Agrelli Melo, titular da 6ª Vara Civil da comarca de Uberaba, no Triângulo Mineiro, e discutimos aí a realidade das pessoas com deficiência no Brasil em um cenário que vai de omissão à exclusão. Doutora Raquel, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com a senhora aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Muito obrigado. Bom, e você que nos acompanhou pode ver e rever essa entrevista nos canais da Magis, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.